Você sabia que a maioria das pessoas evita conversas profundas, até mesmo com quem ama? Acredite, isso foi tema de um estudo feito em 2023 pela Universidade de Yale. O resultado? 73% das pessoas preferem manter diálogos superficiais, mesmo com amigos e familiares próximos. E não é por falta de tempo, é medo. Medo de pensar, medo de enfrentar outros pontos de vista, medo de encarar o desconhecido. Se você já se sentiu deslocado numa roda de conversas, como se falasse um idioma que ninguém mais entende, não se sinta paranoico. Isso é biologia, psicologia, é filosofia, cultura, é história. E é exatamente sobre isso que este canal se propõe a falar. Se este tema te chamou a atenção, você não está aqui por acaso. Isso é sincronicidade. Certamente você também ama o desconhecido e talvez se sinta deslocado neste mundo tão raso e superficial. Sentir-se deslocado é o preço de enxergar demais num mundo que optou por continuar cego. Esqueça a ideia romântica de que pensar profundamente é uma virtude, de que pessoas inteligentes, sagazes, curiosas deveriam ser admiradas. A realidade é cruel, meu amigo. Quanto mais você vê, mais incômodo você se torna. É como se o conhecimento fosse contagioso, um vírus perigoso, e de repente você é isolado. Não por culpa sua, mas porque pensar virou um ato de rebeldia. Antes de seguir, quero te fazer um convite. Se esse tipo de reflexão ressoa com você, se inscreva no canal, deixe seu like. É assim que esse espaço cresce e encontra outras almas que também buscam sentido. Vamos manter acesa essa chama de consciência que estamos acendendo juntos. E no final deste vídeo, se sentir no coração, compartilhe nos comentários um fragmento da sua jornada. Suas palavras podem ser o farol de alguém. E aqui você nunca mais estará sozinho. Desde a pré-história, pertencer a um grupo era questão de vida ou morte. Ser rejeitado pela tribo significava morrer sozinho. E esse medo ficou gravado no nosso cérebro como um instinto. E o mais curioso? Ele não desapareceu. Ele só mudou de roupa. Hoje, o seu cérebro ainda reage à exclusão social do mesmo jeito que reagiria a um predador. Estudos da Universidade de Michigan mostraram que ser ignorado ou excluído ativa as mesmas áreas do cérebro responsáveis pela dor física. Em outras palavras, ser rejeitado dói tanto quanto levar um soco. Agora imagine o que acontece quando você pensa diferente, fala diferente, vê coisas que os outros evitam enxergar. Você se torna uma ameaça silenciosa à coesão do grupo. Sem precisar discutir, sem bater na mesa. Só o seu olhar já incomoda. O seu silêncio diz o que ninguém quer ouvir. E não importa se você é gentil, não importa se suas intenções são boas, o simples fato de enxergar o que a maioria ignora já coloca você do lado de fora. E isso é biológico, não pessoal. Quando Galileu apontou para o céu e disse que a Terra não era o centro do universo, ele não foi odiado porque estava errado. Ele foi odiado porque ameaçou a segurança psicológica de toda uma era. O instinto de expulsar quem pensa demais é tão antigo quanto o próprio medo de morrer. Quando você sente que basta abrir a boca para o clima mudar, não é paranoia, é história, é neurociência, é o mecanismo de sobrevivência da espécie agindo contra a lucidez. E se questionar o óbvio já é visto como traição, o que acontece com quem se recusa a dormir junto com o rebanho é cruel. O simples fato de você formular uma ideia mais profunda já incomoda quem construiu sua identidade sobre certezas frágeis. Não é o que você diz que gera desconforto, é o que você representa. Você é um espelho.
Nietzsche dizia que quem ousa pensar diferente será sempre visto como um perigo pelo rebanho. E é exatamente isso que vivemos hoje. Quando você escolhe não se importar com o que está na moda, quando prefere o silêncio ao barulho das redes sociais ou valoriza conversas profundas em vez de futilidades, você começa a incomodar. As pessoas se afastam, você se torna o estranho. Mas talvez esse isolamento não seja um castigo. Este é o preço de não se vender barato. Pesquisas em psicologia social, como as realizadas por Claude Steele na teoria da ameaça à identidade, mostram que quando uma pessoa se sente intelectualmente inferior, o cérebro ativa a amígdala, a área responsável pelo medo e pela defesa. Não é racional, é instintivo. Você não precisa ofender ninguém, basta fazer uma pergunta certa na hora errada para virar o inimigo. Isso acontece porque a maioria das pessoas não vive baseada em uma busca real pela verdade. Vive sobre ideias herdadas, valores copiados e opiniões prontas. Ao pensar fora da caixa sem pedir licença, sem pedir desculpas, você força o outro a se ver. E ninguém gosta do que vê quando enxerga o próprio vazio. Devido a isso, a reação costuma ser imediata. Ironias, silêncios desconfortáveis e mudança de assunto. Você não precisa dizer que você está errado. O simples contraste entre a lucidez e o conformismo já é um ataque para quem nunca questiona nada. Galileu nem precisou derrubar a igreja para ser ameaçado. Bastou olhar para o telescópio e descrever o que viu. O simples fato de existir como espelho já era o suficiente. Você se torna um convite involuntário à reflexão. E reflexão dói. Reflexão quebra máscaras, desestrutura o teatro confortável onde a maioria prefere atuar. Por isso, a reação é afastá-lo, silenciá-lo ou rotulá-lo. Não porque você fez algo errado, mas porque você despertou aquilo que muitos passaram a vida inteira tentando manter adormecido. Você já percebeu que às vezes basta dizer uma verdade simples para o ambiente todo mudar de temperatura? Isso não é só social, é biológico. Schopenhauer já avisava: a maioria vive para se distrair da própria miséria interior. Então, quando você se recusa a viver de aparências, a buscar aprovação constante, você ameaça a ilusão das pessoas. E elas preferem se proteger te isolando. Em 1957, o psicólogo Leon Festinger introduziu a ideia da dissonância cognitiva, um fenômeno que ocorre quando somos confrontados com informações que desafiam nossas crenças. Em vez de processar esses dados de forma racional, o cérebro ativa uma defesa emocional, buscando proteger nossas convicções. Pesquisas recentes em neurociência, como as realizadas pela Universidade de Emory, indicam que quando nos deparamos com ideias que desafiam nossas convicções pessoais, especialmente sobre questões políticas ou religiosas, o cérebro ativa áreas relacionadas à emoção e ao medo, como a amígdala. Em outras palavras, o cérebro não processa a ameaça de forma lógica, mas reage instintivamente, como se estivesse diante de um predador. Suor nas mãos, aumento da frequência cardíaca e fechamento do raciocínio. É por isso que, quando você apresenta algo que desafia a visão confortável de outra pessoa, a resposta geralmente não é uma reflexão, mas sim uma reação de fuga, ironia ou até ataque. E o mais interessante é que quanto mais frágil for a crença de alguém, mais intensa será a reação. Pessoas que nunca questionaram suas próprias crenças tendem a ter sistemas de defesa mais sensíveis. E até um comentário aparentemente simples pode ser visto como uma agressão, mesmo que esteja apenas apresentando um ponto de vista óbvio. Não se trata de má vontade ou ignorância, mas sim de um mecanismo de proteção. O cérebro está apenas tentando manter a pessoa segura, dentro de sua zona de conforto, onde ela sempre se sentiu protegida.
Compreender isso é fundamental para lidar com a rejeição sem se deixar afetar profundamente. Carl Jung enxergava isso com clareza. Ele dizia que se adaptar demais à sociedade é perigoso, porque ao tentar agradar todo mundo, você acaba se perdendo de si mesmo. Talvez por isso tanta gente pareça vazia. Estão interpretando papéis, sufocando suas próprias verdades para não serem rejeitadas. Sigmund Freud também sabia disso. Tudo que a sociedade reprime, desejos, impulsos, pensamentos, não desaparece, apodrece por dentro. E é por isso que muitos vivem ansiosos, frustrados, com insônia, sorrindo por fora, em guerra por dentro. Saiba que você não é o vilão. É o estímulo que ativa o alarme. Se pensar dói, a sociedade encontrou uma solução simples: anestesiar. Mas isso não acontece por acidente. É um projeto. Desde cedo somos treinados para repetir, não para questionar. O sistema educacional moderno, herdado pela Revolução Industrial, foi feito para formar operários não pensadores. Sir Ken Robson evidenciou isso com suas pesquisas sobre criatividade e educação. As escolas sufocam o pensamento. Elas estimulam a consciência, mas dentro dos limites do sistema. E o problema é que um sistema baseado em engrenagens não sabem lidar com mentes que questionam o porquê e não o para quê. Nas redes sociais, o algoritmo faz o mesmo. Prioriza o rápido e o superficial, porque pensar demanda tempo. E tempo é um veneno para uma máquina que vive de cliques impulsivos. Quem ousa refletir é descartado como antiquado, lento, fora do sistema. O aluno que decora fórmulas sem entender é premiado com boas notas. O funcionário que segue ordens sem questionar é promovido. O cidadão que repete o que todo mundo acredita é celebrado como exemplo. Pensar se tornou um defeito, a dúvida uma ameaça. O sistema, para se proteger, elevou a mediocridade à norma. A história é brutalmente honesta para quem tem coragem de olhar. Toda vez que alguém viu demais, falou demais ou pensou demais, foi tratado como um problema, não como um visionário. Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude ateniense. Mas ele não espalhava crimes, ele espalhava perguntas. Perguntas perigosas que desafiavam as certezas frágeis de todos. E ninguém perdoa quem desmonta seu castelo, não é? Nikola Tesla transformou nossa compreensão da energia elétrica, mas morreu sozinho e empobrecido, em um quarto de hotel, enquanto o mundo aplaudia aqueles que se apropriaram de suas ideias. Não porque Tesla estivesse errado, mas porque ele era simplesmente inconveniente demais para ser reconhecido, enquanto ainda estava vivo. Arthur Schopenhauer, que teve uma visão profunda sobre a irracionalidade humana, também viveu à margem da sua época. Seus livros só conquistaram notoriedade depois de sua morte. A ironia é clara: o padrão é repetitivo, porque a estrutura social é previsível. Aqueles que mostram o que ninguém quer enxergar são primeiro ridicularizados, depois isolados. E se sobreviverem, acabam sendo admirados. Isso não acontece apenas com grandes nomes da história, mas também nos dias de hoje, em salas de aula, reuniões de trabalho e até nas conversas cotidianas. Pensar além do necessário muitas vezes é visto como uma ameaça. Não se engane, se o que você diz tira alguém da sua zona de conforto, a rejeição será o preço a pagar. Albert Einstein, que revolucionou a física, costumava simplificar suas teorias usando metáforas simples quando se comunicava com o público geral. Ele sabia que a verdadeira inteligência não precisa provar nada a ninguém. Quer um conselho? Escolha cuidadosamente seus círculos de amigos e faça isso sem hesitar. Não se trata de arrogância, mas de um instinto de preservação. Busque lugares onde sua clareza de pensamento não seja vista como uma ameaça, mas como uma chama a ser alimentada.
Procure conversas nas quais você não precise reprimir sua mente para ser aceito. Pensadores como Rousseau e Voltaire, que transformaram suas ideias em movimentos revolucionários, não gastavam tempo com trivialidades, mas escolheram ambientes propícios ao florescimento do pensamento. Quando a mente não encontra um espaço para se expressar, ela começa a se desintegrar. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu que o maior antídoto contra o vazio existencial é dar sentido à vida. E isso se faz por meio da arte, da escrita, de projetos que realmente importam. Cada linha que você escreve, cada ideia que você coloca em prática, é um golpe contra a mediocridade que te cerca. A lucidez, quando sem ação, se torna um peso, mas quando acompanhada de ação, transforma-se em força. No entanto, mesmo aplicando tudo isso, há um obstáculo final que poucos conseguem superar: o peso de ver mais do que os outros. Quando você enxerga aquilo que a maioria ignora, há um preço a ser pago. E não é barato. Este preço é a solidão, a rejeição e a constante sensação de estar deslocado. Isso não é um erro, mas parte do processo. E aqui vai o que poucos dizem: o isolamento que você sente não é um castigo, mas sim uma seleção. A história confirma isso. Alan Turing, o brilhante matemático que decifrou o código nazista e acelerou o fim da Segunda Guerra Mundial, foi perseguido até a morte, pois sua mente era grande demais para o estreito horizonte do seu tempo. Ignorado, ridicularizado e destruído, ele só foi reconhecido décadas depois. Para Turing, já era tarde demais. A lição é clara e implacável. O mundo só reconhece quem vê além quando já não pode mais ignorar o impacto dessa visão. Para chegar lá, é preciso atravessar o deserto da incompreensão com seus próprios pés. O valor desse processo é simples e inegociável: liberdade. A liberdade de não depender da aprovação dos outros. A liberdade de não negociar sua própria visão para se encaixar. A liberdade de construir sentido onde a maioria só vê distração. Quando você aceita pagar esse preço, para de buscar reconhecimento e começa a usar sua mente como deveria, para criar, transformar e deixar marcas invisíveis que mais tarde se tornarão inevitáveis. Nietzsche dizia que aqueles que dançavam eram vistos como loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Você não precisa da aprovação da plateia. Pessoas com mentes mais aguçadas geralmente enfrentam mais sofrimento. Estudos em psicologia evolutiva e neurociência mostram que quanto maior a capacidade cognitiva, maior a vulnerabilidade ao sofrimento. Mais clareza de pensamento, mais dor. O psicólogo Edward Dutton foi direto ao afirmar que, ao longo da evolução humana, a inteligência cresceu, mas a felicidade não seguiu o mesmo caminho. Perceber mais da realidade também significa carregar o peso do absurdo, do vazio e da incoerência do mundo ao nosso redor. Os números são claros. Um estudo do Centro de Desenvolvimento de Superdotados em Denver, Colorado, apontou que crianças superdotadas têm 3 vezes mais chances de sofrer de depressão e crise de identidade. Não por fragilidade, mas porque enxergam o que muitos preferem ignorar. Vincent van Gogh, que via cores que ninguém mais conseguia perceber, também sentia dores incompreendidas por todos ao seu redor. Ele morreria aos 37 anos, completamente sozinho e abandonado. David Foster Wallace, um dos escritores mais brilhantes do século XX, descreveu a consciência como um câncer da alma. Sua vida foi uma luta contra uma clareza que parecia não lhe dar descanso. Sucumbiu ao sofrimento e tirou sua própria vida aos 46 anos. O estudo de Kazimierz Dabrowski sobre mentes excepcionais chegou a uma conclusão: quanto mais intensa a consciência, mais intensa a batalha interna. Mais questionamentos, mais conflitos, mais solidão. Então, sejamos claros: lucidez verdadeira não traz paz. Ela traz uma guerra interna.
O que você sente não é um erro, é um custo biológico de ter atravessado a linha que separa a superficialidade da profundidade. Pensar diferente assusta. Ter consciência é um ato de rebeldia. E viver com autenticidade hoje é quase um crime social. Mas talvez seja o único caminho para não morrer em vida. Então, se você se sente sozinho por pensar diferente, não é um defeito, é um sinal. Sinal de que você não se encaixa, porque nasceu para enxergar o que poucos conseguem. Sinal de que você foi feito para questionar, não para seguir, para despertar, não para repetir. E neste mundo cada vez mais superficial, manter a profundidade é um ato de coragem. Continue sendo essa ameaça silenciosa. Continue pensando, continue sentindo e enxergando, porque no fim das contas, os cegos gritam, mas são os que veem que silenciosamente mudam o mundo. Se isso faz sentido para você, curta, comente e compartilhe. Este canal existe para quem se sente fora do lugar, porque talvez o seu lugar seja exatamente aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.